até o advogado pronunciar o nome da Mariana e eu sentir o ar sair da sala, porque a tia Rosa não deixou bens, ela deixou uma última chance. Tem gente que acha que família é só sangue. Eu aprendi cedo que família às vezes é ferida. E naquele dia, no escritório do advogado, eu olhei ao redor e vi de tudo. Gente de luto sincero, gente fingindo tristeza, gente já calculando valores antes mesmo do caixão esfriar. Era uma sala pequena demais para tanta falsidade junta. E tinha a Mariana. Ela chegou atrasada, como sempre. Salto alto, batendo no piso de madeira, postura de quem comanda reuniões milionárias, olhar que não pedia licença para entrar em lugar nenhum. Eu não a via há quase 3 anos. 3 anos de silêncio, de mensagens não respondidas, de aniversários ignorados. A Mariana não era má. Ela era pior. Ela tinha desistido de sentir. Construiu uma carreira brilhante em São Paulo, virou sócia de um escritório de advocacia famoso, comprou apartamento de cobertura, carro importado, viagens para lugares que a gente só via em revista, mas perdeu tudo que não cabia em conta bancária. Eu lembro de quando a gente era criança, verões inteiros na casa da tia Rosa. A Mariana ria alto, inventava histórias de princesas guerreiras, sonhava com coisas impossíveis. Ela subia nas árvores do quintal e dizia que um dia ia morar numa casa com jardim enorme, onde todo mundo que ela amava ia caber. Mas alguma coisa quebrou nela há muito tempo. E no lugar do riso, veio uma armadura tão grossa que nem eu conseguia atravessar. Quando o doutor Fábio começou a ler o testamento, eu vi a Mariana conferir o relógio. 2 vezes. Como se aquilo fosse só mais um compromisso entre tantos. Como se a morte da mulher que praticamente a criou fosse só um item na agenda. Eu quis gritar, mas engoli, porque eu também aprendi a engolir coisa demais nessa família. Até ele dizer, Mariana, a sala inteira virou na direção dela. Vi tios trocando olhares, primos franzindo a testa. A tensão subiu como temperatura antes de temporal. E eu vi, só eu vi, um menino pequeno, sentado no canto mais afastado da sala, levantar os olhos do chão pela primeira vez. Theo, 7 anos. Cabelo escuro, olhos grandes demais para o rosto, jeito quieto de quem aprendeu a não incomodar. O filho da Luísa. A irmã que a Mariana abandonou quando mais precisava. A irmã que morreu há 2 anos, sozinha num hospital, sem ninguém da família do lado, porque ninguém sabia que ela estava doente até ser tarde demais. A Mariana nem foi no enterro. Disse que tinha uma audiência importante. Audiência importante. Eu nunca esqueci disso. Aí veio a frase que cortou o silêncio como lâmina. A senhora só terá direito à parte que lhe cabe se cumprir a última vontade de Dona Rosa. A Mariana cruzou os braços, levantou o queixo, a armadura no lugar. Eu não cruzei nada, porque eu conhecia a tia Rosa. Ela nunca fez nada por acaso. Cada gesto dela era calculado com uma sabedoria que a gente só entendia anos depois. Ela plantava sementes no escuro e esperava, paciente, até o sol aparecer. E eu tinha certeza. Aquele testamento não era herança. Era uma última tentativa de salvamento. O Theo olhou para Mariana como quem já sabe que vai ser rejeitado de novo. E a pior parte, ela não podia pagar ninguém para resolver isso. O doutor Fábio tirou um envelope maior da pasta e leu em voz alta, devagar, como se cada palavra precisasse de espaço para respirar. Cuide do Theo por 7 dias. Pessoalmente. Sem delegar. Sem escapar. Sem terceirizar para babás, funcionários ou parentes bem-intencionados. A sala ficou em silêncio. Eu olhei para Mariana e por um segundo só, eu vi a máscara dela tremer. Foi rápido, quase imperceptível. Mas eu conheço aquele rosto desde que a gente tinha 5 anos. Eu vi. Ela falou com aquele tom de advogada que intimida testemunhas. Isso não é juridicamente razoável.
Um testamento não pode condicionar herança a cuidados pessoais de terceiros. Isso é coação. O Dr. Fábio tirou os óculos e olhou para ela com uma calma que só vem com décadas de experiência. A senhora tem o direito de recusar. Está no seu direito? Nesse caso, a parte que lhe caberia será integralmente doada a uma instituição de acolhimento indicada pela falecida. A senhora não precisa fazer nada. Basta assinar a recusa. Ele empurrou o papel na direção dela. A Mariana olhou para o papel, olhou para mim, olhou para o Theo. O menino não se mexeu, não implorou, não chorou. Ele só ficou ali, segurando um caderno de desenhos contra o peito como se fosse um escudo. Os olhos dele não pediam nada. E isso me doeu mais do que qualquer choro desesperado. Porque criança que não pede é criança que aprendeu que esperar machuca mais do que não ter. A Mariana riu, mas não era riso de verdade. Era defesa, era escudo, era armadura fazendo o trabalho dela. Isso é ridículo, ela disse. Eu tenho uma vida, tenho compromissos, não posso simplesmente largar tudo para brincar de mãe por uma semana. Eu quis responder. Engoli de novo. O Dr. Fábio não se alterou, apenas colocou na mesa um segundo envelope, lacrado com cera vermelha, selo antigo, escrito à mão, com a letra tremida mas firme da tia Rosa. Abri só no 7º dia. E junto ao envelope, um medalhão, antigo, dourado, com detalhes de flores gravados na borda. A Mariana pegou o medalhão e ficou olhando como se reconhecesse de algum lugar distante. Eu reconheci também. Era o medalhão que a tia Rosa usava todo Natal, todo aniversário, todo domingo de almoço em família. Ela dizia que dentro tinha o tesouro mais valioso que ela possuía, mas nunca deixava ninguém abrir. A Mariana não abriu agora. Ela só guardou no bolso do blazer e disse com a voz dura: 7 dias. Depois disso, nunca mais falam comigo sobre esse assunto. Assinou o papel de aceite, levantou, nem olhou para o Theo. Saiu da sala como se tivesse acabado de fechar um contrato qualquer. Eu fiquei para trás. Olhei para o menino, ele continuava no mesmo lugar abraçando o caderno. E eu pensei: você não sabe, Mariana, mas a tia Rosa não quer te punir. Ela quer te trazer de volta, de um lugar tão longe que você nem lembra mais que existe. Ela achava que era só aguentar até ouvir o silêncio dele. E eu entendi. Ela não sabia cuidar porque nunca deixaram cuidar dela. A casa da tia Rosa ficava num bairro antigo da cidade. Rua de paralelepípedos, árvores centenárias fazendo sombra na calçada, casas com varandas largas e histórias em cada rachadura. A casa dela tinha cheiro de café passado na hora, de bolo no forno, de terra molhada depois da chuva. Tinha janelas que rangiam com o vento e uma porta da frente que nunca trancava direito porque a tia Rosa dizia que casa boa é casa que recebe. No primeiro dia, eu inventei uma desculpa para dar uma passada. Levei um bolo, disse que era para ajudar. Mas a verdade é que eu queria ver, queria observar, queria entender se ainda existia alguma coisa da Mariana que eu conheci escondida embaixo de tantas camadas de gelo. Quando cheguei, a casa estava diferente. O silêncio era outro. Não era o silêncio acolhedor da tia Rosa. Era um silêncio tenso, como corda de violão esticada demais. O Theo estava sentado no chão da sala, desenhando, lápis de cor espalhados ao redor, concentração total, como se o mundo lá fora não existisse. A Mariana estava no sofá, respondendo e-mails no celular, dedos rápidos, testa franzida, completamente alheia ao menino a 2 metros. Eu cumprimentei os dois. A Mariana levantou os olhos por um segundo, murmurou um oi e voltou para o celular. O Theo nem levantou a cabeça. Eu sentei numa poltrona e fiquei observando. Ao longo daquele primeiro dia, eu vi a Mariana errar tudo o que podia errar. Perguntou se o Theo queria alguma coisa para comer às 3 da tarde, quando criança já devia ter almoçado há horas. Não sabia onde a tia Rosa guardava os lençóis limpos. Ficou irritada quando o Theo perguntou se podia ver televisão, como se a pergunta fosse uma ofensa pessoal. Ela tentava controlar a situação como controlava processos no escritório. Mandava, organizava, delegava tarefas até para ela mesma.
Mas cuidar de criança não é processo judicial. Não tem prazo, não tem recurso, não tem como terceirizar para o estagiário. Eu vi ela respirar fundo várias vezes, como quem segura um grito que quer sair. À noite, quando ela foi ver se o Theo já dormia, eu fiquei no corredor. Fingi que ia ao banheiro. Ouvi a voz dela, dura como sempre. Já deitou? Precisa de alguma coisa? Água? Coberta? Perguntas mecânicas. Checklist de tarefas. O Theo não respondeu. Silêncio longo. Eu quase fui embora. E então veio uma frase tão baixa que quase não dava para ouvir. A voz do Theo, pequenininha, atravessando o escuro. Você também vai sumir, né? A Mariana ficou parada na porta. Eu vi o corpo dela enrijecer todo. Ombros, costas, mãos. Como se a pergunta tivesse acertado um lugar que ela jurou que não existia mais. Ela não respondeu. Só ficou ali, parada por um tempo que pareceu eterno. Depois fechou a porta devagar. Passou por mim no corredor sem dizer nada. Foi para o quarto dela e trancou. E eu pensei: esse menino não perguntou por ela. Ele perguntou por todos que já foram embora sem avisar. A mãe, a avó, as promessas que ninguém cumpriu. Ele não esperava a resposta. Ele só queria confirmar o que já sabia. Que gente sempre vai embora. Eu achei uma carta antiga, e nela a Mariana era outra pessoa. E a tia Rosa já sabia o que ela tinha se tornado. No terceiro dia, eu cheguei mais cedo que o combinado. Trouxe pão de queijo quentinho e uma desculpa qualquer. A Mariana estava na cozinha, com olheiras fundas como valas, tomando café frio que devia estar ali há horas. Ela parecia menor, não fisicamente, mas alguma coisa nela tinha diminuído. O brilho de batalha nos olhos estava mais fraco. Noite difícil? Perguntei, colocando o pão de queijo na mesa. Ela esfregou o rosto. O Theo acordou chorando de madrugada, 3 vezes. Pesadelo. O que você fez? Ela ficou em silêncio. Depois admitiu. Fiquei parada na porta. Não sabia o que fazer. Não sabia se devia entrar, se devia falar alguma coisa, se devia. A voz dela falhou. Ela pigarreou e continuou. Ele parou de chorar sozinho, voltou a dormir. Eu fiquei acordada até agora. Eu olhei para ela com uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Pena. Não pena de desprezo, pena de compaixão. Porque eu vi naquele momento que a Mariana não sabia cuidar porque ninguém ensinou ela a receber cuidado. Os pais dela eram ausentes, frios. Cobravam resultado, não davam afeto. A tia Rosa tentou compensar, mas criança que cresce sem carinho em casa aprende a não esperar carinho de ninguém. A Mariana aprendeu que tinha que se virar sozinha. E virar sozinha, para ela, virou não precisar de ninguém. Mais tarde, o Theo foi desenhar no quintal. Sentou debaixo da jabuticabeira, caderno no colo, e ficou ali por horas. A Mariana ficou olhando pela janela da cozinha. Ele não fala comigo, ela disse. Responde com monossílabos. Sim, não, talvez. É como falar com uma parede. Eu quase respondi que ela era uma parede, mas engoli. Depois do almoço que eu preparei porque a Mariana queimou o arroz, eu fui arrumar um armário que a tia Rosa tinha pedido para organizar meses atrás. No fundo do armário, escondida atrás de caixas de sapato velhas, tinha uma caixa de papelão. Abri. Dentro, cartas, fotos amareladas, recortes de jornal, fitas de cetim guardadas com cuidado. Uma carta me chamou a atenção. Era da Mariana para tia Rosa, datada de 15 anos atrás. A letra era redonda, cheia de floreios adolescentes, cheia de esperança. Tia Rosa,
Obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. A senhora é a única pessoa que me faz sentir que eu sou suficiente do jeito que sou. Um dia eu vou fazer a senhora ter muito orgulho de mim. Eu prometo que nunca vou esquecer de onde eu vim. Nunca vou esquecer o que a senhora me ensinou. Te amo para sempre. Eu senti um aperto no peito tão forte que tive que sentar, porque a mulher que escreveu essa carta tinha sumido, virou outra pessoa, uma pessoa que eu mal reconhecia. No fundo da caixa tinha outra carta. Essa era da tia Rosa. O envelope estava fechado, nunca foi enviado. Na frente escrito: para Mariana, quando ela estiver pronta. Eu hesitei. Abri. A letra tremida da tia Rosa dizia: Mariana, eu sei que você fugiu porque doeu demais ficar. Eu sei que você olha para trás e sente vergonha do que deixou. Mas fugir não apaga, minha filha. Só adia. A dor vai atrás. Sempre vai. Eu não vou te julgar. Eu nunca julguei. Eu só vou esperar. Esperar você voltar para você mesma. Mesmo que eu não esteja mais aqui quando você decidir. O caminho vai estar aberto. Sempre vai estar. Eu fechei a caixa com as mãos tremendo. Guardei no lugar, porque era como se a tia Rosa tivesse escondido aquela carta ali, esperando o dia certo para ser encontrada. E talvez esse dia ainda não fosse hoje. Eu vi ela com o celular na mão, pronta para ir embora, e soube que era ali que tudo se decidia. A verdade é que a gente não foge dos outros, a gente foge de si. No quinto dia, eu senti a tensão antes mesmo de entrar na casa. Tinha alguma coisa diferente no ar. A Mariana estava na varanda, celular colado na orelha, falando baixo, mas com urgência. Eu parei no portão e fiquei ouvindo. Não era educado, mas eu precisava saber. Ouvi pedaços. Eu sei que é importante, mas eu não aguento mais isso. Não, você não entende, é impossível. Tenho um voo para São Paulo hoje às 9 da noite. Eu preciso voltar. Isso aqui foi um erro. Eu senti o estômago afundar. Ela ia desistir. Faltavam 2 dias. 2 dias. E ela ia jogar tudo fora. Entrei no portão fazendo barulho para ela saber que eu tinha chegado. A Mariana desligou o celular rápido. Fingiu que estava só resolvendo o trabalho. Eu não fingi nada. Sentei na cadeira ao lado dela e perguntei direto: vai fugir de novo? Ela me olhou com raiva. Não é fugir, é ser realista. Eu não sirvo para isso, Sofia. Eu não sei fazer isso. Cada vez que eu olho para aquele menino, eu vejo. Ela parou. Vê o quê? Ela não respondeu. Mas eu sabia. Ela via a Luísa, a irmã que ela abandonou. A culpa que ela enterrou tão fundo que achou que tinha sumido. Eu respirei fundo e disse: você acha que a tia Rosa não sabia quem você virou? Ela sabia, Mariana. Todo mundo sabia. E mesmo assim, ela apostou em você. Não nos outros. Em você. A Mariana virou o rosto. Apostar em mim foi um erro. Eu vou decepcionar. É o que eu faço, é o que eu sempre fiz. E então veio um som da sala. Não era choro. Era pior. Era o som de gaveta abrindo, de coisas sendo guardadas. Eu levantei e fui ver. O Theo estava no quarto dele arrumando as poucas coisas que tinha trazido: o caderno de desenhos, os lápis de cor, uma camiseta dobrada com cuidado. Ele estava se preparando para ir embora antes de ser mandado embora. A Mariana apareceu atrás de mim na porta e eu vi ela parar, paralisar, porque ela reconheceu aquele gesto. Ela fazia a mesma coisa quando era criança. Toda vez que os pais brigavam, toda vez que parecia que o mundo ia desabar, ela guardava as coisas mais importantes numa mochila e ficava pronta. Pronta para partir antes que a partida doesse demais. O Theo não estava fugindo. Ele estava se protegendo, igualzinho a ela. A Mariana ficou parada na porta por um longo tempo. Não disse nada, mas eu vi alguma coisa mudar no rosto dela. Uma rachadura mais funda, uma dor que ela não conseguiu esconder. À noite eu fui embora sem saber o que ia acontecer. Passei a madrugada acordada, olhando para o celular, esperando uma mensagem dizendo que ela tinha ido embora. A mensagem não veio. Quando ela abriu o medalhão,
Eu vi o orgulho dela desabar. A foto não mostrava o passado, mostrava o que ela tinha abandonado. No 7º dia, eu acordei com o coração pesado. Fui para a casa da tia Rosa antes do sol nascer. Precisava estar presente. Não para julgar, para testemunhar. A Mariana estava na sala, sentada na poltrona que era da tia Rosa, o envelope vermelho na mão. O Theo ainda dormia. Ela me olhou quando entrei. Os olhos dela estavam diferentes. Cansados, sim, mas tinha outra coisa ali. Algo que eu não via há anos. Medo. Não medo de perder dinheiro. Medo de encontrar alguma coisa que ela não queria ver. Você vai abrir? Perguntei baixinho. Ela olhou para o envelope. Não tenho escolha, né? Tem. Sempre tem escolha. Ela respirou fundo. Rasgou o lacre. Dentro tinha uma carta escrita à mão e uma inscrição curta. Abra um medalhão, olhe o que está dentro, depois vá até o quarto que era seu quando criança. Olhe debaixo da cama. O que você encontrar vai explicar tudo. A Mariana tirou o medalhão do bolso do blazer. Tava ali desde o primeiro dia. Eu vi ela hesitar. Os dedos tremiam de leve. Ela abriu. Dentro não tinha a foto que eu esperava. Tinha 2 fotos. 2 fotos pequenas, recortadas em formato de coração para caber no medalhão. De um lado, a Mariana criança, sorrindo, com o sorriso mais puro que eu já vi, no colo da tia Rosa. Do outro, a Luísa, grávida, a mão na barriga, sorrindo também, um sorriso cheio de esperança. E no verso da foto da Luísa, escrito à mão com letra miúda: ela te perdoou antes de partir. Agora você precisa se perdoar. A Mariana ficou parada. Eu vi os olhos dela marejarem pela primeira vez em anos. Ela tentou segurar. Não conseguiu. Uma lágrima desceu. Depois outra. Ela limpou rápido, com raiva de si mesma. Mas o estrago já tinha sido feito. A armadura tinha rachado de vez. Ela levantou e foi para o quarto que era dela quando passava os verões na casa da tia Rosa. Eu fui atrás. O quarto estava igual. Papel de parede desbotado, cortina antiga, cheiro de tempo. A Mariana se ajoelhou e olhou debaixo da cama. Tinha uma caixa de sapato. Velha, empoeirada, esquecida. Ela puxou. Abriu. Dentro, cartas. Dezenas de cartas. Todas com a mesma letra. Todas endereçadas a Mariana. Todas da Luísa. Nunca foram enviadas. Nunca foram abertas. A tia Rosa tinha guardado, esperando. A Mariana pegou a primeira carta. As mãos tremiam tanto que ela quase derrubou. Abriu. Leu em silêncio. Eu vi o rosto dela mudar. Desmoronar. Ela pegou outra carta. Outra. Outra. Cada uma era uma facada. A primeira dizia: Mari, eu sei que você foi embora porque não aguentava mais. A nossa família cobra demais, machuca demais, exige demais. Eu entendo. Eu não te culpo. Eu só queria que você conhecesse o Theo. Ele tem o seu sorriso. Aquele sorriso que você tinha quando a gente era criança e passava o verão na casa da tia Rosa. Ele é a melhor coisa que já me aconteceu. Outra dizia: hoje o Theo perguntou se ele tem tia. Eu disse que sim, que você mora longe, mas que um dia vocês vão se conhecer. Ele ficou feliz. Eu não tive coragem de dizer que você nem sabe que ele existe. E a última, datada de semanas antes da Luísa morrer: Mari, eu sei que eu tô doente. Sei que talvez não tenha muito tempo. Eu não vou te cobrar nada. Nunca cobrei. Só queria dizer que eu te perdoo. Por tudo. Eu entendo que às vezes a gente precisa fugir para sobreviver. Mas se um dia você puder, cuida do meu menino. Não precisa ser mãe. Só precisa estar lá. Só precisa ficar. A Mariana sentou no chão do quarto, as cartas espalhadas ao redor, e chorou. Não era choro bonito de filme. Era choro feio, de represa que arrebenta, de anos de culpa represada, de dor que ela fingiu que não existia, de luto que ela nunca permitiu sentir. Eu sentei do lado dela. Não disse nada. Só fiquei ali. Porque às vezes a única coisa que a gente pode fazer por alguém
é não ir embora. Ela podia ir embora com dinheiro, mas escolheu ficar com o que não tem preço. E aí, ela fez uma coisa que eu nunca pensei que veria. O Theo apareceu na porta do quarto segurando o caderno de desenhos. Ele viu a Mariana no chão, cercada de cartas, o rosto destruído de tanto chorar. Ele não perguntou nada, não pediu explicação. Só entrou devagar, sentou do lado dela e ficou ali, em silêncio, como se entendesse com aquela sabedoria estranha que só criança sofrida tem, que às vezes a gente não precisa de palavras, precisa de presença, precisa de alguém que fica. A Mariana olhou para ele e eu vi uma coisa que não via há muito tempo no rosto dela. Medo misturado com esperança. Medo de machucar, esperança de talvez pela primeira vez não estragar tudo. Ela falou com a voz ainda quebrada. Theo, sua mãe era minha irmã. O Theo poquirmou com a cabeça, devagar. Eu sei. A tia Rosa me contou. Ela mostrou fotos de vocês duas. Disse que um dia você ia voltar. A Mariana engoliu seco. Você sabia? Sabia esse tempo todo? E mesmo assim ficou esses dias comigo sem falar nada, sem cobrar nada? O Theo deu de ombros, daquele jeito que criança faz quando tenta parecer que não se importa, mas se importa demais. A tia Rosa disse para eu ter paciência. Disse que você estava perdida, mas ia achar o caminho. A Mariana fechou os olhos. Quando abriu, estavam cheios de água de novo. O Theo abriu o caderno de desenhos, folheou devagar, parou numa página, mostrou. Era um desenho simples de criança. Duas figuras de mãos dadas. Uma grande, cabelo comprido, uma pequena, cabelo espetado. Embaixo, escrito com letra torta. Minha tia que voltou. Eu senti minha garganta fechar. A Mariana olhou para o desenho por um longo tempo. Depois olhou para o Theo. Quando você fez isso? No primeiro dia, quando você chegou. Mas eu nem fui legal com você no primeiro dia. Eu fui horrível. O Theo deu ombros de novo. A tia Rosa disse que amor de verdade não desiste fácil. Disse que eu ia reconhecer você quando você chegasse. E eu reconheci. A Mariana tampou o rosto com as mãos. E aí ela fez uma coisa que eu nunca pensei que veria. Ela puxou o Theo pro colo. Abraçou-o com força de quem está segurando uma vida inteira de arrependimento, de quem está tentando recuperar em um abraço todos os abraços que deixou de dar. O Theo não resistiu. Ele afundou nos braços dela e ficou ali, pequeno e frágil e cheio de esperança. E eu vi a Mariana chorar de novo, mas diferente dessa vez. Não era choro de dor, era choro de alívio, de permissão, de finalmente se deixar sentir. À noite, depois que o Theo dormiu, a Mariana ligou para o Dr. Fábio. Eu quero saber qual é o processo para a guarda definitiva. Eu quero fazer tudo certo, legalmente, oficialmente, por ele. Eu estava na sala quando ela fez a ligação. Ouvi cada palavra e tive certeza. A tia Rosa tinha conseguido o que parecia impossível. Ela não só trouxe a Mariana de volta, ela devolveu a Mariana para ela mesma. A herança não era para ela, era para quem ela ainda podia se tornar. Uma semana depois, a família se reuniu de novo no escritório do Dr. Fábio. Todo mundo esperando a Mariana de sempre, a fria, a distante, a que calcula tudo e sente nada, a que provavelmente ia vender a casa, embolsar o dinheiro e voltar para a vida de luxo em São Paulo. Alguns parentes já comentavam baixinho, apostando quanto tempo até ela sumir de novo. Mas ela chegou diferente. Chegou com o Theo do lado, segurando a mão dele com firmeza. Os dois entraram juntos, e eu vi rostos mudarem ao redor da sala. Confusão, surpresa, desconfiança. O Dr. Fábio abriu a pasta e leu a última parte do testamento. Se Mariana cumprir os 7 dias de forma genuína e escolher permanecer, não por obrigação, mas por escolha, o patrimônio será dividido conforme indicado nos documentos anexos. A casa da família será destinada a servir de lar para Theo, sob os cuidados de Mariana,
pelo tempo que ambos desejarem. Um tio levantou a mão. E se ela vender a casa depois? O Dr. Fábio respondeu: a casa ficará em fideicomisso até Theo atingir a maioridade. Não pode ser vendida. Murmúrios pela sala. Alguém sussurrou alto o suficiente para todo mundo ouvir. Ela vai dar um jeito de se livrar disso. Não vai durar 6 meses. A Mariana soltou a mão do Theo. Deu um passo à frente e olhou para cada pessoa naquela sala. Quando falou, a voz era firme, mas não era a firmeza de antes. Não era a armadura, era a clareza. Eu sei o que vocês pensam de mim. Eu sei o que eu fiz, as pessoas que eu magoei, as promessas que eu quebrei, os anos que eu fingi que essa família não existia. Ela fez uma pausa. Eu passei a vida inteira achando que sucesso era ter tudo sob controle, que sentir era fraqueza, que voltar era admitir derrota, que precisar de alguém era falha. Olhou para o Theo. O menino olhou de volta. Mas a tia Rosa me ensinou uma coisa nesses 7 dias. Uma coisa que eu devia ter aprendido há muito tempo. Ela respirou fundo. A gente não herda só bens. A gente não herda só dinheiro, ou casa, ou objeto. A gente herda a chance de consertar o que quebrou, de pedir perdão para quem não pode mais ouvir, de cuidar de quem ficou. O silêncio era total. Eu não vou vender essa casa. Eu não vou voltar para São Paulo. Eu vou morar aqui, com o Theo. E vou tentar ser a pessoa que a minha irmã acreditava que eu podia ser. A pessoa que a tia Rosa nunca desistiu de esperar. O silêncio que veio depois não era de espanto. Não era de julgamento. Era de reconhecimento. De pessoas vendo alguém que elas achavam conhecer se transformar na frente delas. O Theo deu um passo e segurou a mão da Mariana de novo. Forte. Como quem finalmente acredita que alguém vai ficar. Eu olhei para a casa da tia Rosa através da janela do escritório. Lembrei das árvores do quintal, das janelas que rangiam, do cheiro de café e bolo, das tardes de verão quando a gente era criança e o mundo parecia simples. E entendi o que a tia Rosa sempre soube. Ela não deixou herança. Ela deixou um mapa. Um mapa de volta para casa. Não a casa de tijolos e janelas. A casa que a gente constrói dentro de si quando decide parar de fugir. Eu vi tudo de perto. Vi a mulher mais dura da família quebrar. Vi ela chorar no chão de um quarto cheio de cartas que nunca foram lidas. Vi ela abraçar um menino que ela devia ter abraçado há anos. Vi ela escolher ficar quando fugir era mais fácil. E posso dizer com certeza absoluta: a maior herança não é o que a gente ganha. Não é dinheiro, não é casa, não é bem material. A maior herança é o que a gente se torna quando finalmente para de correr.